café, mas vou contar um segredo. Sabia que a pastora Léa não gosta de café? Ela não toma café? Não. Não. É A uma Ana Paula está tomando. Como é que é, irmã Luzia? É uma bebida tão boa. Pois é, o paladar dela não dá com café, mas aí, sempre que tem discipulado, a Andréa Regina também não toma café. Ela que vai colocar lá os itens. O maior defeito da pastora Léa não toma café, né, Dijane? Deus. Você acredita que em casa eu faço célula toda quarta-feira, né? Mas pode calor que tiver, eu tenho que fazer café porque o povo gosta do café. É bom, né, irmã Luzia? Bom dia, Micaela, e lá na igreja também. Nós tivemos reunião. Bom dia, meninas. Bom dia, Micaela. Bom dia, Roseli. Toda reunião que tem, a gente faz uma garrafa de café. Eu sirvo no Kids de manhã e a primeira coisa quando eu faço lá é chegar e colocar a água para ferver para fazer uma garrafa de café, irmã Luzia. Muito bom, né? É muito bom. Bom dia, Roseli. Bom dia, Rita. Bom dia, Ivone. Gente, bom dia. O comentário dela é sorrindo. Eu quero café, kkkk. Essa é a música. Garanto que está com aquele sorrisão aberto, né? Desse jeito. Se você é top. Que legal, gente. É bênção demais. Bom dia, Andréia, Bárbara, Cris, Helenita. Bom dia, Cris, Elisângela, Fátima, Ivone. Bom dia, Jane. Ô, Jane, sabe que a gente adora o café da Gil, viu? Toda vez que tem reunião do Kids, a gente fala, Gil, lembra do café. O café da Gil é uma delícia, Jane. Bom dia, quem mais aqui? Leandra, Lia, Lívia, Luana de Fátima. Bom dia, Lulu. Lucimara. Bom dia, irmã Luzia, Mali, Mariana. A Mari também é parceira de café, né, Maricotinha? Keila, Roberta, Roseli, Célia, Suclênia. Gente, chegou o mês de maio. Feliz primeiro dia do mês de maio para mim e para você. Vocês estão aí com grandes expectativas para o mês de maio? Eu estou com muita expectativa. E hoje o tema é algo que a gente vive na comunidade das nações, que é palavras proféticas. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, a Ana também criou muita expectativa. Deixa eu ver se dá para vocês verem. Aqui está todos os meses de janeiro a dezembro. Consegue ver? De janeiro a dezembro está todos os meses aqui. E essa folha eu entreguei para o meu discipulado no primeiro discipulado do mês de janeiro desse ano de 2025. E a atividade era: escolha uma palavra profética para cada mês do ano. Então, para cada mês, nós colocamos uma palavra profética e nós colocamos um versículo. E aí eu queria convidar você, nesse mês de maio, qual vai ser o nome do seu mês de maio? Neida, o mês, esse mês vai ser persistência, avanço, intimidade com Deus, superação, a Bárbara colocou. E aí você dá o nome para o seu mês e você também coloca um versículo. O da Ana é provisão. E você coloca um versículo para você ancorar. A Bíblia fala assim, crie, por isso falei. Então a gente crê e por isso a gente fala. A gente verbaliza. E em outra passagem a Bíblia vai dizer assim, nós iremos comer do fruto da nossa língua. O bem e o mal está no poder da língua. A morte e a vida está no poder da língua. Então, você tem que declarar, profetizar. O que você declarar é o que vai acontecer. As palavras, elas são poderosas. Por isso que eu convido você nesse mês, hoje no dia 1º, a dar um nome para o seu mês de maio e a colocar um versículo para você ancorar. Gente, isso é tão poderoso, tão poderoso.
e a gente declara, e no final você fala, não é que eu vivi tudo isso que eu declarei? Porque as palavras têm poder. E a fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção daquilo que a gente não está vendo. Será o melhor mês. Micaela colocou realização. A Rosa falou que amanhã entra em outra fase. Amanhã, eita, Rosinha, vai fazer 60. Quem faz aniversário no mês de maio, coloca aí, eu, dia 2, eu, dia 15, eu, dia 3. Ontem eu estava conversando com uma colega minha do meu trabalho, e ela, no finalzinho, né? Ela já falando assim, não, amanhã começa o mês mais ruim da minha vida, o mês mais triste da minha vida. Amiga, por quê? Por que amanhã? Ai, Neira, eu perdi a minha mãe. E aí o mês de maio, quando é dia das mães, Neira, eu fico muito triste, eu fico muito abatida. E aí eu fui conversar com ela e eu falei, olha, em 2 anos que a mãe dela faleceu. Falei, amiga, eu entendo a sua dor. Eu perdi o meu marido, mas eu não consigo imaginar como é perder a mãe. Eu não consigo imaginar. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Por quantos anos você vai chegar à véspera do mês de maio e você vai declarar que vai ser o pior mês da sua vida? Você precisa começar a mudar as suas palavras. E eu quero dizer para você que esse mês de maio vai ser um mês que você vai ressignificar a sua dor. Você vai lembrar, mas isso não vai abater a sua alma, o seu espírito. Já pensou você passar 30 dias triste, com a energia baixa, cabisbaixa, chorando nesses 30 dias? Então, eu quero convidar você a mudar aquilo que você tem declarado acerca dos seus dias, do seu mês. E se é um mês que é difícil para você, declara palavras de bênção. Esse vai ser um mês que eu vou ressignificar. E aí eu fui declarar, amiga, esse vai ser o mês que você vai ressignificar. Eu não aceito, em nome de Jesus, você passar todo esse mês de maio triste, abatida, chorando, desanimada, desmotivada. Não. Porque se nós temos Jesus na nossa vida, ainda há esperança. E nós vamos perder muitas coisas, meninas, ao longo da nossa vida. A nossa vida ela é cheia de surpresas. Perde marido, perde filhos, perde emprego, perde casa, perde bens. Mas o único que nós não iremos perder se chama Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia fala assim, se eu subo lá no alto dos céus, o Senhor está. Se eu desço nas profundezas do mar, lá o Senhor também está. Em todo lugar, a presença de Deus ela vai te acompanhar e ela está com você. Então nós declaramos que vai ser um mês lindo, um mês de milagres, um mês de superação, um mês de avanço. Um mês que você vai romper com as suas limitações, naquilo que você se propôs a fazer. Tem alguma irmã que quer compartilhar algo do coração? Me desculpa, eu fui falando aqui. Eneida, quando você falou sobre a palavra e o versículo, o Senhor falou muito forte no meu coração. E ver o cuidado de Deus. Olha o versículo que me veio. Deuteronômio 32, 10, 11. Numa terra deserta, ele livrou uma região árida e de ventos uivantes. Ele o protegeu e dele cuidou, guardou como a menina dos seus olhos, como a águia que desperta sua ninhada, paira sobre os seus filhotes e depois estende as asas para apanhá-los. Olha que coisa linda. Lindo, né, Então, Rita? a minha palavra para maio é o cuidado de Deus.
Cuidado de Deus. Mari, pode parar de compartilhar a música, Mari, por favor? Obrigada. Então, olha a Rita aí. Eu digitei aqui, Deuteronômio 10, 11. Digitei certo, Rita? Deuteronômio 32, versículos 10 e 11. Ah, tá. Deuteronômio 32. Versículo 10 e 11. Amém. Já feliz aniversário para as irmãs que vão fazer aniversário esse mês. Que Deus possa te surpreender. A Luana vai fazer dia 8, a Alexandra dia 8, a Lucimara dia 30. O nome do mês da Micaela vai ser Realização. Keline vai fazer aniversário? É Keline, dupla honra. Não, o nome da Lucy vai ser mês de dupla honra. Amém. Socorro, quer dar um testemunho? Pode dar. As meninas colocam o temporizador, agora 7h31. Ivone. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Ivone. Bom dia. Já é para eu falar? Já é para você falar. Socorro, você quer dar um testemunho? Eu entendi correto? Se for depois... Ainda pode ser para depois, né? No final, para não atrapalhar. Não, pode ser agora. Vamos marcar, cada uma fala 2 minutinhos e dá tudo certo. A Ivone vai falar e depois a senhora. Bom dia, Ivone. Bom dia, meninas. É para falar que dia 29 entrou no calendário hebraico Liar, né? Que é o mês da cura, né? É primavera lá. É o tempo da época de colheita deles, né? Que a cura venha sobre as nossas vidas nesse mês de maio, meninas. Como posso? Amém. Amém, Ivone. Obrigada. Amém. Amém. Socorro, queridinha. Bom dia, meninas. Eu já estou para falar isso, já tem uns dias, e aí eu fico achando que vai demorar, mas vou tentar ser breve. Sobre o poder da palavra, né, Eneida? Eu ontem estava falando com minha filha à noite, eu falei, amanhã eu não vou deixar de falar no grupo. Gente, é tão importante o que a gente fala. Eu vou contar um testemunho aqui. Quando eu era criança, um pouco tempo que eu vivi com meu pai, eu falava com meu pai assim, eu sou uma pessoa assim que eu fico o tempo todo projetando vitória, 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 que eu fico pensando, Deus, o que tem dentro da minha cabeça? Então, eu estou sempre esperando o melhor. E aí, quando eu era criança, a gente vivia uma situação assim bem desafiadora, né? Depois que a minha mãe faleceu, por o pouco tempo que eu vivi com meu pai, aí eu falava para ele assim, pai, olha, eu morava numa cidade que chamava Itaguatins, uma cidade bem pequena que era no Tocantins, que era no Goiás, hoje é Tocantins, então uma cidade bem desprovida de tudo, né? E aí eu falava assim para ele, pai, eu vou embora para São Paulo, eu vou ficar rica, eu vou comprar uma casa e venho te buscar. Gente, eu era uma criança que eu morava numa cidade que, assim, eu me pergunto o tempo todo de onde eu tirei isso. E aí eu vim, assim, para Brasília, que não tem nada a ver com São Paulo, né? Aí eu fiquei, eu sempre falo isso, eu conto para os meus filhos. Aí agora, eu ontem falando com minha filha, eu falei, amanhã não vou deixar de falar. Olha como as palavras têm poder. E eu fui olhar para a minha história. Eu fui olhar para a minha história e para aquelas coisas que eu dizia que eu queria ter. Eu falei, pai, eu vou para São Paulo, eu vou embora. Eu vou ficar rica, eu venho buscar o senhor. Então, gente, e eu vou comprar uma casa. Pai, eu vou comprar uma casa e eu venho buscar o senhor. E é tão interessante que, assim, eu fui olhar ontem com minha filha, pensando, olha, eu queria ter uma casa, Deus me proporcionou. E aí eu fui uma vez em São Paulo há muito tempo, mas eu fiquei horrorizada, porque eu fui com minha cunhada, eu fui de ônibus, cheguei 4 horas da manhã, mas há muito tempo, mais de 30 anos eu tinha ido em São Paulo. E aí eu fiquei horrorizada com aquelas criancinhas, 4 da manhã, mais ou menos, com a mochilinha nas costas, aquele trânsito terrível, e aquelas crianças, aquele horário, já indo com a mochilinha para ir para a escola, pegar metrô, e aquilo para mim foi horrível.
E depois disso eu não tinha mais ido. Mas olha como quando a gente lança uma palavra, Deus encontra aquela maneira de fazer. Eu não comprei uma casa em São Paulo, gente, mas hoje eu não sei dizer para vocês como que o Senhor me levou para São Paulo. E esse final de semana passado, final de semana passado, eu estava trabalhando em São Paulo. E aí as portas elas se abriram de uma forma assim que eu nem não sei. E eu estava em Alphaville, numa escola de alto padrão, falando para tanta gente. E eu fiquei pensando, olha aqui a tua promessa se cumprindo. Então, tem um monte de coisa que eu não vou tomar a hora da Eneida. Mas aí eu quero dizer para vocês, assim, que eu trabalho com pessoas, e aí as pessoas chegam para mim e falam assim, que não existe a felicidade. E aí eu não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu encontrei uma fórmula dessa felicidade, e aí eu falo com elas assim, você pode ser feliz plenamente, mas você é, Socorro, feliz? Eu falei, eu sou feliz o tempo todo, se você vier conviver comigo aqui, você vai ver, eu sou feliz o tempo todo, a casa cai, e eu vejo a provisão de não ter caído na minha cabeça. O carro, acontece uma coisa e eu digo, Deus, o Senhor é tão maravilhoso, porque, Senhor, olha o que o Senhor fez, o Senhor me livrou disso. Então, eu vejo que a felicidade, ela está na a gente aprender a agradecer o tempo todo, viver no estado de gratidão. E, gente, quando eu estava lá, eu falei, Deus, olha que a tua promessa se cumprindo na minha vida. Eu não sei se eu vou embora para São Paulo, mas, assim, meu coração ficou tão... Meu Deus, eu cheguei naquele lugar, parecia que eu pertencia a tudo aquilo. Foi muito legal. Então, o que eu quero dizer? Gente, a palavra é o que a palavra de Deus diz. A palavra, ela tem poder. E aí, às vezes, a gente profetiza alguma coisa, a gente fala uma palavra que ela não é uma palavra boa, que é uma palavra ruim. E a gente fala e não tem a noção de que aquela palavra ela vai se cumprir da mesma forma que a palavra boa vai se cumprir. Então, eu queria deixar esse testemunho para vocês, para dizer que Deus faz. É, Deus faz. A gente lança a palavra e ele sai a palavra, ela não é só um som, ela é uma energia que sai da nossa boca. E ela sai e ela vai se cumprir. E aí eu quero dizer para vocês desse cumprimento na minha vida. Não estou morando lá, mas eu estou bem tendenciosa, sabe? E assim, e eu vejo o agir de Deus em todas as coisas. E eu fui fazer esse balanço da minha vida e eu falei, Deus, por que eu não projetei mais coisas? Porque agora eu vou ter que replanejar tudo de novo, né? Lançar novas palavras. Então, ainda dá tempo. Uai, claro que dá tempo, Eneida. Você não minha cabeça é uma máquina produtora. Que lindo, Socorro, obrigada. Obrigada, porque esses testemunhos nos motiva, nos anima e comprova que o poder das palavras, a palavra ela não vai voltar vazia. Obrigada, Socorro. Muito obrigada. Meninas, então vamos? E se você tem um testemunho para compartilhar, sempre aos sábados e domingos e os feriados, nós abrimos a sala 10 minutos antes para esse momento. Então, hoje, 1º de maio, o título é O Poder das Palavras Proféticas. Isso é uma cultura na nossa igreja, Comunidade das Nações. O texto aqui, nós temos 2 passagens. Isaías 55, versículos 11, de 8 a 11, e Provérbios 18, versículo 21. São essas 2 passagens. Eu abri aqui Isaías 55. Ivone, abre aí Provérbios 18, para a gente ler. Inclusive, as meninas da turma do curso de finanças, hoje nós começamos a leitura do livro de Provérbios. E se você quer fazer essa experiência, venha ler o livro de Provérbios todos os dias, um capítulo ao longo desse mês de maio. Só porque lá no curso de finanças nós estamos lendo e meditando nos capítulos que se relacionam à vida financeira, tá? Então vamos, Ivone, eu vou ler Isaías 55, os versículos de 8 a 11. Aí você se prepara para ler Provérbios 18, versículo 21. Então diz assim, de 8 a 11.
Isaías 55. Eu não penso como vocês pensam. Sua forma de agir não é a forma de eu agir. Decreto do Eterno. Assim como o céu está acima da terra, assim meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem. E meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem. Assim como a chuva e a neve descem do céu e não voltam sem antes ter irrigado a terra, cumprindo a tarefa de fazer que as coisas brotem e cresçam, produzindo sementes para o agricultor e comida para os famintos. As palavras que saem da minha boca não voltarão vazias para mim. Elas cumprirão a missão de que as incumbi e cumprirão a tarefa que lhes dei. Amém. Ivone, pode ler Provérbios 18, versículo 21, por favor? A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Amém. Amém. Então, hoje, 1º de maio, eu já vou aproveitar e fazer a leitura. Vamos fazer só uma oração, a oração final, tá? Diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. Diz assim, 1º de maio, o poder das palavras proféticas. Quando liberamos palavras sobre a vida de alguém, como empresas, nações ou comunidades, criamos uma ponte que conecta o presente com o futuro. As palavras proféticas carregam uma frequência que atrai o futuro e traz para o agora o potencial que Deus designou. O Senhor organizou o mundo pela palavra, dizendo, haja. E tudo veio à existência. Assim como Deus organiza os tempos com palavras, nós também podemos liberar palavras de destino, que comunicarão novos tempos e transformações. Quando os pais lançam palavras positivas sobre seus filhos, eles estão liberando profecias, que são palavras cheias de intenção e envolvimento. Uma palavra profética se você tem um livro, marca, uma palavra profética mais do que uma declaração, é uma frequência que busca algo do futuro para trazer para o presente. Além disso, quando falamos ou profetizamos sobre alguém, estamos ativando algo no espiritual. Assim como os nomes carregam profecias e identidades, liberamos uma assinatura no universo, cada vez que pronunciamos o nome de alguém. As palavras proféticas criam uma atmosfera que molda o futuro. Devemos sempre nos lembrar de que as palavras criam realidades. As palavras criam realidades. Quando falamos, não são meros sons, mas declarações poderosas que têm o potencial de transformar vidas e circunstâncias. Amém. Bom dia, pastora Leia. Bom dia, Neida. Bom dia, bonitas. Bom dia, mês de maio. Bom Seja muito dia. bem-vindo, mês de maio. Hoje eu estou aqui e eu acho que esse mês eu vou querer me movimentar fisicamente para poder denunciar o reino espiritual, que eu não estou de brincadeira. Eu não quero ficar debaixo das cobertas. Olha, hoje aqui em Brasília está bem fresquinho, está friozinho, e a vontade era ficar debaixo das cobertas e ficar curtindo o feriado. Mas aí eu me lembrei que eu tenho um compromisso profético com o mês de maio. Você tem compromisso profético? Ah, não tem não. Vou te dar agora. Vou te dar agora motivo para você ter um compromisso profético com o seu maio. A gente, como Comunidade das Nações, junto com a cultura da Bethel, Igreja Americana, a gente tem aprendido o poder da profecia. Durante muitos anos, a Igreja brasileira entendeu que profecia era uma coisa específica e um dom reduzido a algumas pessoas. E eu entendo que Deus deu realmente alguns para profetas, alguns para mestres, mas a gente tem entendido que a profecia ela é uma arma, uma ferramenta para todas nós. Hoje estamos com quase 80 mulheres reunidas aqui nesse 1º de maio, feriado, e outras que vão assistir depois. E o que a gente vai declarar sobre o nosso mês de maio
é aquilo que a gente vai viver em Deus. Quando eu estava ouvindo vocês lendo, conversando, falando sobre tudo que vocês estavam vivendo, eu fiquei pensando como que eu ensinaria e como que eu poderia dizer sobre a devocional de hoje para uma criança. Eu não estou dentro da minha casa, né? Estou do lado de fora da área externa do meu condomínio, e eu pensei que essa canetinha vai funcionar muito e eu acho que vai te ajudar a entender. Essa parte rosa é o futuro. E essa parte neon é o hoje, o presente. A profecia, ela está no rosa, ela está no futuro. O que você quer que Deus faça até o final do seu maio? Coloca aí o nome. O que você quer viver? Quero viver libertação, quero viver perdão, quero viver prosperidade, quero viver uma vida financeira confortável, eu quero viver, sei lá, a paz que excede a todo entendimento, eu não sei o que você quer viver, mas eu quero que você visualize essa canetinha aqui, ó. Essa canetinha no rosa é aquilo que eu e você vamos estabelecer para o nosso maio. Quando eu te falo assim, ó, minha vontade era ter ficado em casa, debaixo das cobertas, e lá curtindo o feriado. Mas quando eu me lembro que eu preciso batalhar, porque profecia, gente, não é palavra positiva dita, não. Não é palavra positiva que você acorda e fala. Não. Isso é o que você vai dar como sinal, como placa. Agora, o que você vai fazer com a palavra que você vai determinar vai fazer muita diferença. Sair da minha casa e vir para a área externa, num momento de feriado, deixar para lá o que eu pensava que poderia estar fazendo, e vir para cá, para o meu corpo sentir o movimento físico, olhar lá no meu roteirinho do mês e pensar, meu Deus, hoje é dia de caminhada, para que eu invento isso? Invento isso para poder movimentar o céu. E se você não entendeu ainda o que é profetizar, eu quero te ensinar que é para além de palavras. Você vai determinar a palavra do seu maio. Ah, o mês do maio vai ser prosperidade. Sim, mas vai ficar deitada no sofá? Jogada? Sem fazer nada? Não, você vai ter que batalhar. As suas palavras que geram a frequência do seu futuro, ela vai ligar. Olha aqui, gente, que coisa mais especial essa canetinha. Sabe o que essa canetinha é hoje para nós? Nossas palavras. Ela vai conectar a parte do hoje com aquilo que a gente vai viver amanhã. O futuro, ele já está estabelecido por Deus. Profetizar é dizer o que Deus está dizendo a respeito do amanhã. Profetizar é trazer para o hoje, nessa parte neon, o que eu vou visualizar Deus fazendo para o 30 de maio. E para isso você precisa se movimentar. As pessoas falam assim, pastora, estou vivendo um momento tão difícil financeiro, tão difícil no casamento. E aí eu pergunto assim, olha, quando a gente tem uma colheita não satisfatória, é porque a gente tem que mudar a semeadura. O que você fez de diferente até agora? Já tentei de tudo. Gente, não existe tentar de tudo. Deus é o tudo. Você já tentou Deus? Você já falou para ele o que é para ser feito agora? Então, a primeira coisa que eu quero te falar sobre o mês de maio e sobre essa ministração é: estabeleça a sua palavra, a sua frase, o seu versículo, a sua âncora para o futuro, que é onde está aqui a minha canetinha rosa. Visualizou? Meu Deus, o que eu quero viver no maio? O que o Senhor pode manifestar? E eu quero ainda te dar uma ousadia. Não pede coisa material, não. Sai desse lugar bobo de criança mimada, de menininha que bate pé. Não, pede impossível. Pede aquilo que você não dá conta, que o seu dinheiro não paga, aquilo que você sabe que é impossível. Pastora, não tenho nenhum real. Como é que eu vou fazer isso? Não é sobre dinheiro, é sobre fé. Você não vai alcançar as suas demandas proféticas pensando que é sobre você, porque não é. É sobre o que Deus vai fazer. Agora vamos para o hoje, gente, aqui no Neon. Essa canetinha aqui é a ponte que liga o meu agora com o meu amanhã. O meu agora com o meu futuro. O meu hoje, 1º de maio, até o dia 31 ou 30 de maio, são as palavras que vão pavimentar aquilo que eu vou viver.
O que você quer viver e o que você precisa que Deus faça? A salvação do meu marido. Ô, gente, muda a sua postura, a sua frequência, as suas coisas, luta em favor da sua profecia. Ah, eu quero migrar de emprego, eu não estou satisfeita nesse trabalho. Começa a orar, começa a estabelecer diante de Deus o que ele pode fazer. Pavimenta o seu caminho. Essa canetinha aqui hoje se transformou em palavras proféticas. São elas que vão aplainar e preparar o que vai ser realizado daqui a pouco. E eu quero te convidar a, nesse mês de maio, estabelecer, não é palavra positiva, gente, isso quem faz é místico, você não é mística, você é filha de Deus. Filha de Deus não fica com misticismo gospel, não. Você vai dizer a Deus, Senhor, eu quero viver com o Senhor um relacionamento maravilhoso, eu quero saber quem o Senhor é, eu quero saber como que o Senhor age. Senhor, qual é o cheiro que eu tenho para o Senhor? Eu quero isso, eu quero saber, identificar aqui no meio das coisas, aonde o Senhor está, para eu não me perder. Comece a estabelecer profundidade no seu relacionamento com Deus e Ele certamente vai te dar algo. E outra coisa que o texto fala é que quando a gente libera a palavra, a gente tem uma assinatura no universo. Ô, bonita, já imaginou? Esse mês de maio, mais de 100 mulheres assinando no reino espiritual sentenças de vitória, sentenças de bênção, sentenças de validação do que Deus é para você. Imagina mais de 100 mulheres experimentando a profecia daquilo que Deus é, daquilo que Deus fala, daquilo que Deus vai fazer. É isso que o mês de maio está nos convidando a fazer. Que coisa especial começar o 1º de maio entendendo o poder das palavras. Mas eu quero te dar uma sugestão e uma tarefa, porque enquanto eu estou aqui falando, a sensação que eu tenho é que o Espírito Santo está incomodando algumas de lembranças de palavras que foram liberadas e não foram abençoadoras. Você pode pedir perdão das palavras que você liberou sobre o seu filho, sobre a sua filha, sobre o seu casamento, sobre o seu trabalho. Você pode anular essa palavra, você pode dizer, Senhor, aquele momento eu não estava bem, eu não estava entendendo, e eu quero anular, quero retirar do reino espiritual essa palavra, e no lugar dela, eu quero liberar a verdade. Pastora, onde que está a verdade sobre a profecia? Na palavra. Comece a buscar na palavra quem Deus diz sobre você. O que ele está te dizendo? Qual é a opinião dele sobre você? A opinião dele é muito mais importante e que valida você do que a sua. Pastora, mas aí é mentira? Porque eu não estou sentindo isso. Não, não é mentira, não. É a verdade posta em profecia. Você não precisa sentir. Ô, gente, nós brasileiras fomos enganadas. A gente é um povo caliente. A gente é um povo que sente paz. Não. A Bíblia não fala sobre sentimento. A Bíblia fala sobre obediência. E algumas coisas você vai fazer, não é porque está sentindo. Ai, não estou sentindo vontade de ir na academia. E quem falou que tem que sentir, gente? Ah, minha filha ontem falou assim, mãe, não estou sentindo vontade de lavar a louça. Que bom. Seja bem-vinda à vida real. Porque não tem a ver sobre sentir vontade de lavar a louça. Tem que. Tem coisa que tem que. E eu quero te estabelecer um novo padrão profético. O primeiro é, nesse mês de maio, traga o impossível. Você vai ter 30 dias para batalhar a favor do seu impossível. Não venha pedir coisas. Deus não é só de coisas, gente. As coisas, elas virão. O financeiro, ele só não está ajustado por tua causa, que gasta sem parar. Para de gastar. Faz um voto esse mês, não compra nada. Faz um voto esse mês do verbo comprar, ficar guardado. Faz o voto desse mês não gastar. Começa a estabelecer a sua vida, o seu relacionamento, de forma em que você sacrifique. Então, o impossível vai fazer parte do seu mês. Você vai ter 30 dias para batalhar sobre ele. E sobre o hoje, eu queria que você abrisse bem seus olhos espirituais e pudesse visualizar as bênçãos que Deus tem para a sua vida. E aquilo que você liberar, como essa canetinha está sendo para nós essa ilustração.
essas palavras que vão aplainar, que vão preparar o caminho para o sim de Deus na nossa vida. O sim de Deus para o nosso casamento, para a nossa finança, para a nossa maternidade, para o nosso trabalho, para aquilo novo que vai vir. Ô, gente, eu estou com tanta expectativa nesse mês de maio, sabe para quê? Viver o que eu ainda não vivi. É isso que eu estou estabelecendo. Eu não quero viver resultados no que eu já vejo. Eu não quero isso. Eu quero ver coisas impossíveis acontecendo. Sabe aquilo que não está na minha alçada? Que não está no meu controle? Eu quero que Deus traga na minha vida. O mês de maio, eu quero viver movimentos daquilo que eu olho e falo assim, cara, foi Deus. Eu não mexi uma palha nesse negócio. Eu quero isso. Você quer isso? Então, a primeira coisa que você tem que fazer, sai desse lugar de vitimismo. Ô, gente, quando vocês começam a falar que, o sofrimento, esse lugar, me dá um negócio por dentro. Porque você já tem quase um ano junto com a gente, ou um mês, ou uma semana, ou um dia, e deixa eu te dizer uma coisa especial. Deus, ele não criou vítimas, ele criou heroínas. Deus não perdeu tempo fazendo você e eu uma história em que a gente fica naquele lugar do protagonismo só sendo a vítima. Deus está esperando as heroínas colocarem a sua capa, vestirem, voar. Pastora, não sei voar. Se joga, que ele te segura no ar. Vai, se lança. Pastor, eu tenho muito medo. Quem não tem, bonita? Quem não tem medo? Todas nós temos. E eu quero abençoar o seu mês de maio com isso. Quando eu estabeleci esse movimento aqui, de 30 ações, gente, simples. Se você olhou lá no arquivo, você viu. Não é nada inventado, está tudo dentro do seu dia a dia. Eu pensei em dar para mim, para o meu discipulado, e aí a gente expandiu aqui, movimentos intencionais. Sabe por quê? O céu, ele é intencional. Enquanto eu estou aqui, eu estou sentindo a brisa em volta de mim. E eu vou compartilhar a visão que eu tenho aqui. A brisa desse lugar está me tocando. Você acha que brisa e que esse tempo ter nascido dessa forma é uma coincidência? Deus fez aleatoriamente? Não. Deus fez porque ele tem, sem dúvida alguma, um propósito para o dia de hoje. E por que eu e você não acordamos com um propósito de fazer as coisas funcionarem a favor daquilo que Deus vai manifestar? Então, eu quero chamar a sua atenção para que você traga sobre sua palavra profética a movimentação intencional do coração de Deus para você. Pastora, como que faz isso? Eu te dei 30 coisas simples para você viver. Talvez aquilo não faça sentido para a sua realidade, talvez aquilo não faça sentido para você. Aquilo ali é para te inspirar. Eu trouxe para inspirar você. É para inspirar e para você fazer algo. Por favor, não deixe esse mês de maio passar e você ficar sentada, com essa bunda sentada nessa cadeira, desde vida inteira. Levanta esse bumbum daí e vai fazer alguma coisa diferente. Pastora, está chovendo, vou para onde, Jesus? Vai para a sala, vai para a cozinha, vai para o banheiro, vai para a varanda que seja, mas faz algum movimento físico para que o céu entenda que você não está brincando. Eu, esse mês, não quero brincar de entender que o evangelho é só a gente acordar 5h30 da manhã, ler a Bíblia, orar e ir embora. Não. Eu quero de verdade viver coisas e eu tenho certeza que junto comigo muitas mulheres terão testemunhos para contar. Amém? Vamos orar? Me afastei aqui do lugar onde eu estava, então eu não vou conseguir ler o texto da oração, mas eu quero orar com você aqui. Feche os seus olhos. Pavimenta o seu caminho com palavras. Para de se desapreciar. Para de falar que você não consegue, que você está triste. Eu recebo tantas mensagens lá no meu privado falando, pastora, estou tentando, não estou conseguindo. Não, você não está tentando ainda, porque você não abraçou a presença. Deixa eu te dar uma outra palavra específica. Esse mês de maio não tem nada a ver sobre você, não tem nada a ver sobre respostas do que você está buscando ou milagres. Esse mês de maio tem a ver sobre você conhecer quem Deus é. Quem Deus é na sua vida. E o que você vai viver vai impactar sua família por causa de quem Deus é. Saia do trono.
Você não é a bonita do 72. Você é só bonita aqui para mim. Você não precisa sentar nesse lugar, ele não lhe cabe, é pesado demais. Saia do trono, para de olhar as suas feridas, para de olhar as suas coisas e olhe para ele. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse chão que eu estou pisando fora da minha casa. Obrigada porque o Senhor pavimentou o caminho do meu futuro. Obrigada porque, junto com mais de 80 e tantas mulheres aqui nessa manhã do 1º de maio, nós estamos consagrando esse mês para que seja um mês profético. Senhor, nenhuma profecia conquistada sentada, chorando, lambendo ferida. Todas as profecias que foram liberadas sobre os profetas, sobre as nações, teve guerra, teve vitória, teve novas armas, teve novas estratégias. E nós pedimos, Senhor, as estratégias celestiais. Aquela que chorava, não chore mais. Aquela que se entristecia, não se entristeça mais. Aquela que estava de cabisbaixa, desanimada, que o ânimo venha, que a coragem venha, as inseguranças não prosperarão. E esse será o mês em que os movimentos físicos simples, de tomar um banho quente e ser grato, de olhar para dentro da casa e agradecer, de viver o dia com intencionalidade da gratidão, de olhar as coisas em volta e ver a tua mão poderosa, coisas bobas, Senhor. Que nessas ações o Senhor se manifeste com um novo gás sobre nós. Que as inspirações do teu reino venham sobre a nossa vida. E agora, Senhor, colhe, libera os teus anjos ministradores e colhe cada palavra profética que essas mulheres estabeleceram para o mês de maio. As palavras daquilo que elas desejam ver, a tua boa e poderosa mão funcionando, agindo. Senhor, estabeleça sobre elas um relacionamento íntimo, pessoal, maravilhoso, aquele delicado, em que a gente precisa se aquietar, ficar quietinha, para poder sentir o teu cheiro, a tua presença. Senhor, que o mês de maio seja um mês arrebatador. Essa é a minha palavra, Senhor. Que seja arrebatadora a nossa experiência do mês de maio. Que a gente viva coisas inexplicáveis. Libera sobre a vida e sobre a casa de cada uma das tuas filhas a bênção e a ordem da bênção do céu. Senhor, que esse seja um dia abençoado, que a tua presença seja a marca, e não as reclamações, o estresse, não a voz da gente gritando, Senhor, mas que seja a doce voz do teu Espírito, por meio de uma canção, por meio de uma postura, por meio de uma decisão. Libera sobre o endereço de cada uma dessas mulheres a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, bonita? Amém, bonita, bonita? Olha, hoje é dia, dentro lá do nosso roteiro, de fazer uma caminhada. Como que faz caminhada com Deus, pastora? Você sente a presença dele e você caminha como se ele estivesse do seu lado. Então, esse aqui é o meu cenário, ó. Sempre foi assim, pastora? Não. Quem fez a minha mentoria sabe que a Socorro estava falando aqui de quando era criança. Eu saí da favela do Rio de Janeiro e Deus mudou a minha sorte. E eu tenho muita alegria de ver que isso aqui não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. E eu quero liberar sobre a sua vida as grandezas do Senhor para esse tempo que você está vivendo. Isso que vocês estão vendo aqui, que eu estou compartilhando com vocês, se chama bondade do nosso Deus, acima do que eu pedi e pensei. Deus abençoe seu dia, que seja um dia abençoado, que o Senhor te abençoe e te guarde. Veja a mão do poderoso Deus em tudo que você fizer. Amém? E vou ter que voltar lá, né, que vai tirar a foto. Mari está aí? A Mari vai tirar a foto. A Mari está indo trabalhar, né, Mari? Estou indo trabalhar. Bom dia! Bom dia, bom trabalho, Mari. Quem que está aí para fazer tirar? Pri, você está aí? Eu estou, mas eu estou no celular. Eu estou no computador, pastor, eu posso tirar. Quem é? Camila? A Camila vai tirar, pastora. Peraí, Camila, deixa eu só chegar aqui perto. Só um pouquinho.
Conta até três para a gente se organizar. Tá bom. 1, 2, 3. Foi. Dia abençoado, pessoal. Que o Senhor abençoe e guarde. Eu agora vou na minha caminhada com meu Deus. Eu espero que você estabeleça também e que você tenha um dia especial. Olha quem está aqui comigo. Laura, Isabela, olha aqui. Fazendo a caminhada dela e a gente poder abençoar você. Um dia abençoado, bonitas. Tchau, Amém. Isabela. Tchau, Isabela. Oi, professora, bom dia. Beijo. Mari, Beijo. você é sempre linda, né, Mari? Bom dia. Bom dia, meninas. Olha aí, a Mari indo trabalhar, as meninas do discipulado, ó, a Luana Mari no linda. parque, vi a Simone também no parque, a Mari indo trabalhar. E se vocês forem fazer essa caminhada, marca lá o Instagram da nossa devocional, Devocional 5H30, tá bom? Um beijo para vocês, as meninas da turma de finanças, bora ler provérbios, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Até amanhã, amanhã 5h30, horário normal, tá? Um beijo, fiquem com Deus. Cadê o café, Neida?